Eu honestamente não sei mais entender como que funciona o Lance Stroll na Fórmula 1. E eu sei que muitos de vocês não gostam do Stroll e simplesmente não vão com a cara dele, porque talvez ele não deveria estar na Fórmula 1, que ele é um piloto pago, só tá lá por causa do pai, que ele é dono da equipe, que ele tá na vaga do Drogovic ou não. Enfim, cada um de vocês tem seus motivos para não ir muito com a cara do Stroll. Só que, conforme essa temporada vai avançando, eu fico cada vez mais em dúvida sobre o Stroll e o seu papel na Fórmula 1. E aqui não tô falando que ele tem que sair. Não, eu tô falando para vocês que já chegamos num ponto em que o Lance Stroll na categoria é mais uma questão de apreciar do que tentar fazer qualquer outro julgamento de talento. Calma que eu vou explicar para vocês. Porque nesse GP da Holanda nós tivemos uma demonstração em 100% do quão bom ou não é o Lance Stroll, e nesse vídeo, pelo menos até o final, eu vou te mostrar alguns indícios do que eu tô falando e o porquê que a gente tem que falar um pouquinho mais do Stroll a partir de agora, não só especulando que ele deve sair da Fórmula 1. E olá, eu me chamo Fernando, tô aqui para falar de Fórmula 1 com vocês todos os dias, então clica aqui no like para ajudar no like, ajudar na divulgação, e inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. Tô aqui no canal F, né, como vocês já conseguem perceber. E é o seguinte, na Holanda, nós tivemos o seguinte cenário. Aston Martin chegou muito forte para aquele GP. O carro estava realmente voando, no TL1, TL2, TL3, Fernando Alonso sempre ali nas primeiras posições, o Lance Stroll também nas primeiras posições, e o carro prometia muito. Embora na classificação não fosse tão bem, mas já eu vou chegar lá. E eis que chega o Lance Stroll no primeiro treino e marca o terceiro tempo mais rápido. E tudo bem, as equipes poderiam estar fazendo suas simulações, os pilotos poderiam estar tirando o pé, até porque não era bem o horário de classificação, então a maioria poderia estar fazendo apenas um volta de simulação de corrida e tudo bem, mas ainda foi o terceiro tempo mais rápido. Não vou tirar o mérito do Stroll aqui. O Alonso também foi o quarto melhor tempo, tudo bem. Superar um companheiro de equipe como é o Fernando Alonso numa volta rápida é de fato um feito, e a gente sabe muito bem disso. E aí beleza, chegamos no TL2. Tudo poderia melhorar para o Stroll. Tava no final de semana digitado, muita gente rodando, mas o Stroll não iria rodar. Ok, ele rodou. Ele acabou batendo e não pôde dar sequência no TL2. Uma pena para ele, e foi isso, basicamente. E ali, a partir daquele momento, todo mundo começou a falar mal do Stroll. Poxa, o Stroll não deveria estar na Fórmula 1, ele rodou sozinho, ele não pode. Toda vez que o Stroll bate, é a mesma coisa. Todo mundo falando que ele deveria sair e logo. Inclusive, vou até ligar a luz aqui. Vou ligar na frente de vocês, que eu esqueci de ligar enquanto eu estava gravando o vídeo. Agora sim ficou melhor. Ok, os mecânicos ficaram a noite inteira consertando o carro, colocaram o carro inteiro para o Stroll fazer na pista e chegamos no sábado, no TL3. O Stroll marcou o tempo suficiente para ficar no top 10. Tudo bem, o carro da Aston Martin estava voando, junto com o Alonso ele ficou no top 10. Quando chega na classificação, o Stroll bate no início do Q1 e vai largar em último. Ele estava eliminado porque ele rodou sozinho. Simples assim. O Stroll conseguiu sair do top 3 no TL1 para largar em 20º na classificação. E para nível de comparação, o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, bicampeão, nem preciso dizer, largou em 10º. Mas grave bem essa informação. O Stroll vai largar em 20º e o Alonso largou em 10º. Tudo bem. Chegamos na corrida, tinha toda uma especulação de que poderia chover, de que poderia cair água na pista, de que poderia ter uma corrida talvez paralisada, porque era 80% de chance de chuva, e a gente sabe que os carros modernos na Fórmula 1 não estão permitindo muito corrida de chuva. Tudo bem, lá vai o Stroll para a corrida. Ele larga bem, ele vai pegando posições, a Aston Martin faz uma estratégia muito surpreendente, estava parando os pilotos cedo e acabou que as condições da corrida, batida, safety car, escapada, detrito na pista, acabou ajudando a Aston Martin na sua estratégia com os seus dois pilotos. Só que, por mais que o Fernando Alonso tivesse sido beneficiado, quem mais ganhou na corrida foi o Lance Stroll. Mesmo depois de bater 2 vezes no circuito, o cara fez uma corrida impecável. O cidadão largou de 20º e chegou em chegou em 7º lugar. O Stroll chegou em 7º lugar. O Alonso, que largou em 10º, chegou em 8º. E aí tudo bem, né? Tudo bem. O que se explica esse resultado do Stroll ter largado lá de trás e ter chegado lá na frente? Por uma questão lógica. Toda corrida que acontece um piloto largar de 19º, 17º e chegar na zona de pontos, normalmente é porque foi uma corrida maluca. Foi uma corrida em que a estratégia precisou ser muito específica,
e alguém sempre vai ser muito beneficiado. Não só o Stroll foi, o Albon foi, o Berman foi, o Ocon foi. Então, ok, em condições de corridas malucas, esse talvez tenha sido o resultado principal. Mas eu não vou ignorar aqui o que o Stroll fez na corrida. Mesmo com a corrida proporcionando tudo isso para ele, ele ainda fez um ótimo trabalho, né? Principalmente por não ter batido, já que ele fez isso todo final de semana. Era de sessão sim, sessão não, sessão sim, sessão não. Quis Zandvoort que 2025, na corrida, no domingo, a sessão fosse não. E aí, ok. Nesse final de semana também, o Stroll acabou virando notícia por uma outra coisa. No meio do GP da Holanda. Acabou que o Reginaldo Leme falou em algumas oportunidades que ele ficou sabendo na Bélgica que o Stroll teria pedido para sair da Fórmula 1 em 2 oportunidades, em 23 e 24. E que supostamente também, né, ele teria pedido, mas que supostamente o pai tenha dito, ó, vai sair não, tu vai ficar aí, comprei equipe, tu vai ficar aí. E isso me faz pensar, será que o Stroll, na verdade, não é um ótimo piloto, por ele não tá muito afim de demonstrar isso todos os dias? Será? Será que, na verdade, o Stroll, ele sempre foi um bom piloto, só que faltava vontade dele extrair o máximo dele? Por que eu tô falando isso? Porque normalmente nas corridas de chuva, quando ele tá muito afim de correr, o Stroll faz uma corridaça. Eu vi um termo de um comentário que publicaram numa rede social, né, na outra rede social, falaram que o Stroll era the greatest of sometimes, né, o melhor de todos em algumas vezes. Eu tô genuinamente intrigado com o Stroll depois desse GP da Holanda, principalmente depois disso. E principalmente também porque quando a gente vai olhar a tabela de classificação, o Stroll, em 15 corridas na Fórmula 1, está na frente do seu companheiro de equipe Fernando Alonso, 32 contra 30. Tudo bem que na classificação o Alonso dá um show, vence o Stroll todos os dias e esse tipo de coisa acontece. Porque o Alonso é muito mais piloto que o Stroll. O Alonso é bicampeão do mundo, o Alonso faz mágica, o Alonso transforma trator em carro de corrida, é uma coisa natural. Mas o Stroll, todas as vezes que caem gotinhas de água na pista, que foi o que aconteceu na Holanda, ele vira uma espécie de Schumacher no auge. Ele vira uma espécie de o melhor piloto de todos os tempos. Parece que o Stroll escolhe determinadas corridas no calendário para ser a melhor versão dele mesmo. Para ser o melhor piloto que ele consegue ser. E ele consegue, cara. GP da Austrália foi assim. Agora na Holanda não choveu na pista. Não caiu uma chuva para lavar toda a pista. Mas foi o suficiente para mandar o Hamilton para a barreira de proteção. Foi o suficiente para rodar uns pilotos, para fazer alguns pilotos cometerem erros. E o Stroll não. Naquela corrida, o Stroll não ia cometer nenhum tipo de erro. Se tivesse mais 30 voltas, o Stroll não ia bater. Mesmo tendo o final de semana mais discrepante possível, de sessão para sessão, o Stroll continua me surpreendendo de algum jeito. Da mesma forma como eu estou surpreso com esse resultado dele na Holanda, depois de todo esse final de semana dessa montanha-russa, eu também fiquei surpreso lá em Interlagos 2024, quando ele atolou sozinho. Então assim, se você parar para pensar e olhar o Stroll de uma maneira durante toda a corrida, você vai perceber que tem algo de especial ali, tem algo muito incrível para acontecer ali. Resta saber se é bom para ele, para a equipe, ou se é bom para os rivais, que vão ganhar com isso ou não. Essa é a reflexão que eu trago para vocês nesse vídeo aqui. Eu tô genuinamente intrigado com o Stroll dessa temporada. Muito. Ele tá carregando a Aston Martin. Estava, né? Agora o Alonso já começou a pontuar, já voltou ao normal, mas até um certo período o Stroll tava carregando a Aston Martin. Então fica aí para você pensar sobre isso, meus queridos. Fica aí para vocês pensarem sobre isso, meu querido, né? Já que eu errei a concordância nominal e verbal. Senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de comentar isso aqui com vocês. Não esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o que você acha do nosso mano Lance Stroll. E clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus de Fórmula 1 todos os dias. Até o próximo, fiquem bem, até mais.